Mas não dá pra gente não começar hoje por esse jogão, né? Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras embalado, é bom a gente deixar claro. São 3 vitórias consecutivas, sendo uma delas o 5-0 contra o São Paulo, contra um dos seus grandes rivais. O Abel Ferreira recebendo homenagem por 3 anos de Palmeiras, chorando, se emocionando. O clima que há pouquíssimo tempo era de crise, vaia, protesto contra a Leila Pereira, entrevista coletiva da Leila Pereira. Agora é um clima de paz, de amor, de serenidade e de um Palmeiras voando no Campeonato Brasileiro. Né, Bruninho? Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde. Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Olha a graça que você vai falar, hein? Boa tarde, professor Vanderlei. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Tico. Boa tarde. Você chegou inspirado aqui. Isso vai dar uma merda, caralho. Ele falou. Foi de amor, pô. Eu tô inspirado. Eu sei que você... Eu sou uma pessoa que eu gosto da guerra. Que você é um cara que tem de muitos amigos, de vários relacionamentos. Relacionamento eu falo de amizade. Agora só tem um relacionamento. É uma coisa séria. Mas eu sei que você é um cara muito benquisto pelas 3 letras. Vou falar, é um V, um O e um L. Ele é muito querido, Bruno. Agora, ô velho Vamp, vamos lá, vamos falar de Botafogo e Palmeiras. Você Luciano, a família é legal, né? Adoro, 2 filhos de Francisco, adoro. Botava lá fichinha, ligava pra pedir a música. É isso aí, Tico, vamos nessa. Né, velho Marcando Vamp? nossa praia, que é o futebol. Agora, falando dessa situação, Botafogo é o líder absoluto, mas tá num momento ruim. O momento não é bom. Contra o Palmeiras, que tá chegando perto, são 6 pontos, mas o Botafogo tem um jogo a menos. Agora, Vamp, se o Palmeiras ganha hoje fora de casa, cara, o Campeonato Brasileiro fica muito em aberto. Porque aí são 3 pontos e o jogo que o Botafogo tem a menos, que é contra o Fortaleza fora, é dificílimo. Então, Tico, eu sempre coloco assim, né? As grandes ligas no futebol mundial. A gente começa aqui pela Península Ibérica, ali em Portugal. O Porto, o Benfica, o Sport, quando ganha a Liga, diferença de 5 pontos, 4 pontos. Você vai para a Espanha, né? Real Madrid, Barcelona, Atlético, quando ganha 6 pontos, 4 pontos de frente. Na França, o todo-poderoso Paris Saint-Germain, nas últimas temporadas que vem ganhando o título, é por diferença de 3, 4 pontos. Se os caras largam depois, que mete frente, já vê que o título já está garantido, a diferença de ponto é isso. Na própria o Bayern de Munique ganhou a última Liga agora, porque o Borussia amarelou. Foi a diferença de 1 ponto ou pontos iguais, não foi, Bruno? Foi igual. Igual. Na Itália, assim também, sucessivamente. Não vai ser o Botafogo aqui no Brasil que vai ganhar o Campeonato Brasileiro com 15 pontos de frente, professor. Ele pode tropeçar e no final dizer assim, fui campeão com 4 pontos de frente. Que se você pegar qualquer um, nem um John Texon, né, que é o dono, né? Sim. Parece assim, vou te dar o Campeonato Brasileiro com a diferença de 1 ponto. Ele falava, beleza, aonde é que eu assino? Lógico. Né? No começo, nenhum da gente falava assim. Eu apontava o Botafogo. Aquele negócio, começou o Campeonato Brasileiro, ninguém viu rodada nenhuma. Vou perguntar quem vai cair. Eu falei, ó, pra mim vai cair Cuiabá, Botafogo, América e Curitiba. O América eu nem botei. Botei Curitiba e mais outro. O América vinha jogando bem a temporada passada, com o Mancini e tudo. O Botafogo estava na minha lista de quem ia cair. Olha o Botafogo. Eu falo que era surpresa. É o Palmeiras que vai enfrentar o próprio Flamengo e Atlético Mineiro eram os favoritos a ganhar o Campeonato Nacional. E deixar o Botafogo abrir. Chegou um momento que o Botafogo está abrindo 12 pontos, 13 pontos em relação a esses clubes. 15? Abriu 15? Não, em relação a outros aí, ao Atlético Mineiro ficou, em algum momento, 21 pontos de frente no primeiro turno. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Tem uma gordura muito boa, pessoal. Faltam 8 rodadas. O Botafogo tem 18 vitórias, se eu não me engano. Se alguém colar nele ainda, perde em número de vitórias. Sim. Em número de vitórias. E é um jogo hoje que aquele jogo que o torcedor do Botafogo tem que ir apoiar. Não deu para ganhar? Um empate segura. Ah, mas o Bragantino e o Flamengo pode diminuir. Pode, mas depois o Flamengo enfrenta o Palmeiras. O Bragantino, o Botafogo tem o direito de enfrentar. Para mim, o título, faltando 8 rodadas para uns, mas pro Botafogo faltam 5. O professor fez o cálculo aqui, 4 vitórias do Botafogo. Você cravou ontem, né? Que o Botafogo já é campeão. Campeão. Mesmo se perder hoje. Mesmo se perder hoje. Se perder hoje, você não acha que fica em aberto? Não, ainda sou Botafogo. Não, ser Botafogo tudo bem, mas aí você acha que ainda já é campeão? Campeão.
Vander, Bruno Prado, eu não sei se eu não concordo com o Vamp, não sei não, eu não concordo. Eu acho que se o Palmeiras ganha hoje, vai dar uma atenção e vai dar uma pressão no Botafogo, perder 2 jogos seguidos dentro de casa, torcida vai começar a cobrar, o próprio velho Vamp disse que a torcida pode atrapalhar o Botafogo. Agora, claro, segue com a vantagem. E outra, o Botafogo também pode ganhar hoje. Eu tô falando na hipótese de perder, mas o Botafogo, aí eu falo, é favorito hoje. Não é porque o Botafogo tá numa mínima fase e o Palmeiras tá numa fase avassaladora que o Botafogo não é favorito. Ele é favorito. Tá jogando em casa, é o líder, ainda tem um bom retrospecto dentro de casa, mas se o resultado hoje for positivo pro Palmeiras, vai gerar uma pressão gigante no Botafogo. Olha, se perder o campeonato, é uma situação caótica. Não é pouca coisa. Ele tem 9 jogos para fazer e precisa de 4 vitórias. Eu estou exagerando, hein? Talvez com 3 já liquide. Mas tudo bem. Para não dizer que... Vamos falar. De 9 jogos, você liderou o campeonato até agora. Pô, eu nem lembro a primeira rodada que ele assumiu a liderança. A primeira todo mundo assume. Mas quando é que ele assumiu? Ele já está há muito tempo lá, né? Na terceira. Na terceira. Então, na terceira rodada, e até agora ele é líder do campeonato. Agora, se por acaso ele perdeu o campeonato, é uma derrota caótica, né? Vai para a história. Então, eu não acho. Eu acho que ele tem folga. Claro, seria muito difícil ele resistir a uma derrota atrás da outra, mas ele precisa só de 4 vitórias. Se ele ganhar todos os jogos, o Asmar colocou um cenário caótico aí. Agora eu vou colocar um cenário de Shangri-La. Maravilha. Se ele ganhar todos os jogos, ele chega a 86 pontos. Todos os jogos. Quem é que está perseguindo ele de perto é o Bragantino. O mais próximo é o Bragantino. Se o Bragantino ganhar todos os jogos, ele chega a 79. Né? Eu estou colocando dessa maneira. Então, ele tem muita folga, o Botafogo. Agora, o futebol permite isso? Pode dar uma desinteria no elenco inteiro, o técnico ficar pirado, a torcida cometer barbaridades para prejudicar o time. Tudo isso pode acontecer, mas é tudo improvável. Se ganhar do Palmeiras, claro, é um largo passo. Aí restam só 3. Só 3 vitórias. Se perder, vai dar tempero. Tempero para discussão, vai entusiasmar aqueles que estão correndo atrás. Puxa vida, eles estão patinando na reta de chegada. Isso vai dar. Mas que a vantagem no Botafogo para mim, confortável nessa altura do campeonato, Asmar. Ô Bruninho, a gente fala, né, do Botafogo, que o Botafogo deu a tropeçada. Os outros não aproveitaram. O Botafogo teve uma série de 4 jogos. Eu acho que foram 5 com 4 derrotas e uma... Ele teve 3 derrotas e um empate. 3 derrotas e um empate em 4 jogos. Palmeiras não aproveitou, Flamengo não aproveitou, Grêmio não aproveitou, Red Bull aproveitou um pouco, foi o que melhor aproveitou e conseguiu se aproximar. Só que também a gente ainda fala de um Botafogo que teve aquela campanha avassaladora no primeiro turno. No segundo turno, o Botafogo tem a 4ª pior campanha, não é isso? Eu acho que ele tá atrás do América Mineiro, do Curitiba. Vou até pedir pro Caiquinho levantar. Ele tá entre as piores campanhas. Mas ainda é o líder absoluto e ainda é um time muito forte dentro de casa. O que esperar desse jogo, Bruno? De um Palmeiras que chega embalado, de um Botafogo numa mínima fase, mas que ainda tem um baita aproveitamento dentro de casa, que já a gente vai falar aqui. O Botafogo fez um primeiro turno muito fora do normal. Jamais colocaria o Botafogo como candidato a título. Para mim é uma grande surpresa. Mesmo se ele perder, eu já errei o que eu esperava do Botafogo. Eu não esperava o Botafogo liderar o campeonato, ainda mais tanto tempo. Mesmo se ele não for campeão, já errei o que eu pensava do Botafogo no campeonato. O Botafogo tem uma vantagem, claro. Eu acho que se empatar hoje é um excelente resultado para o Botafogo. Se vencer, aí realmente acho que aí ninguém pega mais. Mas se perder, eu acho que abre o campeonato, sim. Se perder, eu acho que abre. Muito pelo emocional, pela pressão em cima do time. O Botafogo teve uma queda de rendimento que é natural, mas o problema é que quando a expectativa é muito alta, às vezes a queda ela é maior do que ela deveria ser. O Botafogo nem jogou tão mal quanto o Cuiabá, ele perdeu muitos gols, mas é um time que hoje ele tem essa
ela tem essa liderança de muitas rodadas, abriu muitos pontos e o emocional pode pesar quando um outro se aproxima. O Palmeiras é um time que ele se acertou dentro de campo. Eu sempre falei aqui que eu acho que o que falavam no Palmeiras era tudo muito exagerado, sim, era um exagero enorme. Acho que há um problema da torcida organizada com a presidente. E havia uma questão do campo que era uma questão de ajuste, que acontece em qualquer time do mundo. De você estar alguns jogadores importantes não estarem bem, de ter uma lesão como teve a do Dudu, alguns resultados ruins, aí o emocional mexe um pouquinho, mas era uma questão de ajuste, não era um time que estava, nossa, eu não tenho nada nesse time, vai ter que fazer tudo de novo. Não, era uma questão de ajuste que aconteceu. E quando você tem um treinador que está lá há muito tempo, é mais fácil dele fazer esse ajuste. O Abel fez até rápido, porque é um cara que conhece bem o elenco, conhece bem o grupo, sabe o que cada um pode entregar. Então o Palmeiras hoje se ajustou dentro de campo. A questão fora de campo é uma questão mais da organizada com a presidente. O resto, a grande maioria, não todos, vai de acordo com o resultado. Se o time estiver perdendo, os outros fora da organizada, a maioria vai contra a presidente. Se o time estiver ganhando, a maioria vai a favor. Então isso não vai mudar muita coisa. O Palmeiras tinha um problema no campo, pontual ali, de uma fase, de lesão, que tinha que ajustar o time e o Abel já ajustou. Então, eu acho que o Palmeiras, ganhando ou não o campeonato, ele vai jogar bem até o final. Ele já está ajustado dentro de campo. E hoje ele pode vencer o Botafogo. Se ele vencer, ele abre o campeonato. Acho que tem os dois lados. Um time que não ganha muito tempo, ele é muito pressionado quando há um risco de perder algo que está encaminhado. E o time que está ganhando nos últimos anos, quando ele começa a ver a possibilidade de ganhar, ele cresce também. Então eu acho que isso, se o Palmeiras vencer o jogo, ele pode abrir sim essa disputa. A gente fala de uma disputa que está em aberto e foi o que eu falei, Vamp. É a sexta pior campanha, a do Botafogo no segundo turno. América Mineiro tem a pior. Curitiba tem a segunda pior. Aí a gente tem Goiás, tudo zona de rebaixamento. São Paulo, que focou muito na Copa do Brasil, e Cuiabá. O resto, todos tiveram uma campanha melhor que o Botafogo. Até o Corinthians, que a gente sempre fala que está jogando mal, que vem jogando mal. O Corinthians tinha uma campanha melhor do que o Botafogo. Então isso já mostra, Vamp, que o Botafogo pode estar sentindo sim uma pressão nessa hora de decidir o título, de definir. Vou ser campeão brasileiro. E não é uma coisa também que surpreenda, porque olha a história que o Botafogo pode buscar. Você mesmo falou. Você colocava o Botafogo para os times para lutar contra o rebaixamento no começo do campeonato. Sim. Ele não chegou na semifinal do Campeonato do Rio. Teve que jogar contra o Audax. Teve que jogar a Copa Rio para ir para a Copa do Brasil. Para ir para a Copa do Brasil. Então, é claro que gera uma pressão, porque esse Botafogo não ganha um título brasileiro ou um título de expressão desde 95, cara. Desde 95, a gente está em 2023. É muito tempo. E é normal, né, Vamp, essa pressão. Você acha que o Botafogo sentiu essa pressão? Ou foi mais treinador, troca de treinador, que gerou essa queda de rendimento? O Botafogo teve 4 treinadores, né? 4. Com a presença agora do Lúcio Flávio. Começa lá com o português lá, o Castro, né? Castro, vem Caçapa e vem o outro português. Tudo mais... Bruno Lage. Bruno Lage, é isso que eu tô falando assim. Pô, se o Botafogo manter a regularidade, professor, que desde o primeiro turno até o segundo, ele ganharia o campeonato com 20 pontos de frente. É isso que eu tô falando. Em algum momento vão oscilar. Né? O que eu falo assim, a torcida agora na reta final tem que ter um pouco de calma. Às vezes, eu tava vendo os jogos do Botafogo, o time que joga contra o Botafogo tá lá se defendendo, o Botafogo tem que recomeçar, tocar bola, fazer, a torcida vai apoiando atletas individualmente. Mas o título tá lá. Eu acho que não sentiu, não. Em alguns momentos no campeonato, até quando o Palmeiras ganhou, e o próprio Flamengo, quando o Atlético Mineiro ganha, o que eu acho é, pelas condições do plantel, ficar 18, 15 pontos de frente é muito ponto pro Campeonato Nacional. Né? Eu acho que o Botafogo vai ser campeão, não vai ser com essa 15 pontos de frente em relação ao segundo, 20 pontos em relação ao terceiro. Eu acho que o Botafogo pode chegar a ser campeão com 4. Uma rodada de antecedência. Mas não vai ser essa folga, não. 6 rodadas faltando, 18 pontos para ser em disputa, o Botafogo campeão. É que eu acho que é uma queda muito grande, né, Wander? O Botafogo era avassalador. Se a gente for lembrar aqui,
se a gente for lembrar, o Botafogo, ele chegou a acumular 11 vitórias seguidas jogando no Newton Santos. Que foi quando começou aquela história do tapetinho. Ah, é o tapetinho, no tapetinho ninguém ganha do Botafogo porque tem a grama sintética. E aí, agora, o time já tem 4 jogos consecutivos sem vencer em casa. São mais de 2 meses sem vencer em casa depois de 11 vitórias consecutivas. O próprio Lúcio Flávio, você vê que nas coletivas, ele tenta fugir do assunto para não gerar uma pressão. Só que é uma queda que, claro, que preocupa o botafoguense e óbvio que dá muita esperança pro palmeirense que vai enfrentar hoje o Botafogo. Isso não há dúvida, né? E não é o mesmo Botafogo em relação ao primeiro turno. Aqueles que estão perseguindo o Botafogo sonham com voos mais altos no Campeonato Brasileiro, esperam que ele continue tropeçando um jogo atrás do outro. Eu reconheço que dá essa sensação para quem está correndo atrás do líder do Campeonato Brasileiro. Eu reconheço isso. Eu só acho que é muito difícil para um time que, desde a terceira rodada, como o Bruno me confirmou aqui, assumiu a liderança do campeonato, não largou mais, fez um ótimo primeiro turno, está numa situação que não é para soltar rojões no segundo turno, mas ainda é líder do campeonato. Ele tropeçou algumas vezes e os outros não aproveitaram. Tem um jogo a menos em relação aos outros. E precisa de 3 vitórias. Não importa a ordem das vitórias. Ele tem 9 jogos, ele pode vencer a cada 3 jogos, vence 1. Né? E aquele que está perseguindo não pode tropeçar. Se tropeçou, dançou. Esquece o sonho dourado. Esse é o cenário. Agora, pode acontecer? Pode, o futebol permite isso, mas eu não acredito que ele perca o campeonato nessa reta de chegada. Já estamos na reta de chegada. Retrospecto recente do confronto, Bruno Prado. Por mais que o Botafogo tenha vencido o Palmeiras no primeiro turno, dentro do Allianz Parque, o retrospecto nos números, nesse passado recente, é de soberania do Palmeiras. Dos últimos 12 jogos entre as equipes, são apenas 2 vitórias do Botafogo, com 8 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Então o retrospecto é muito positivo para o Palmeiras. De 12 jogos, os últimos 12 jogos, 2 vitórias do Botafogo, 2 empates e 8 vitórias do Palmeiras. Contando os últimos 11 anos do duelo, desde 2012, com o Botafogo atuando como mandante, o Glorioso perdeu mais do que venceu. Mas é aquilo também, né, Bruno? É essa grande fase do Palmeiras, né, que ganhou tudo nos últimos anos, contra uma fase que era ruim do Botafogo, agora virou SAF. E só lembrando que aí tem esse lado bom pro Palmeiras, mas tem o lado bom também pro Botafogo. Porque o Tiquinho Soares, né, ele é carrasco do Abel Ferreira. Se levar o histórico contra times do Abel em consideração, há bastante motivo de otimismo. Porque os dois se encontraram nos gramados em 2018, no futebol português. Desde então, são 5 confrontos entre os times do Tiquinho Soares contra o do Abel Ferreira, com 4 vitórias pro Tiquinho e só uma vitória do Abel Ferreira. Até isso a nossa produção... Então, que produção brilhante do Kaique Lima, que tá com o celularzinho lá rodando o vídeo, sim, né? Aí a gente tem... Então, ele tem 4 vitórias o Tiquinho contra 1 vitória do Abel Ferreira. Lembrando que ele fez gol em todos os jogos. O Kaique Lima é assim, Bruno Prado. É uma produção brilhante. É muito bom, é muito bom. Todos os detalhes aqui pra gente falar do jogo. O Tiquinho é um grande destaque individual do campeonato, artilheiro, faz muito gol, é um cara que decidiu jogos pro Botafogo em vários momentos. Esse retrospecto é até natural que seja melhor do Palmeiras nos últimos anos, porque o Palmeiras desde 2015 é um time muito forte. O Botafogo agora, quando virou SAF, desde o ano passado, que voltou a ser um time competitivo, né? No caso do Botafogo, isso serve para o Cruzeiro e para o Vasco, eles viraram SAF não por opção, foi por sobrevivência mesmo, viraram SAF para não acabar, e não é acabar, fechar as portas, é não acabar como time relevante.
né? O Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco não tinham outra saída. E não quer dizer que eles vão virar. O Cruzeiro e o Vasco ainda estão aí com dificuldades. O Botafogo faz um bom campeonato. Virar SAF também não quer dizer que você vai virar um time super vencedor rapidamente, ou talvez nem vire, talvez seja só um time que paga as contas em dia, se mantém na Série A, revela jogador e vende. Depende de cada projeto. Do Botafogo esse ano já está brigando por títulos, outros não. Mas se não fizessem, seriam exterminados, iam virar times médios pequenos. E ia ficar, como já estava acontecendo com o Vasco, A, B, Série A, Série B, o Botafogo de certo modo também. O Cruzeiro caiu e ficou 3 anos na B. Então era uma questão de sobrevivência. Agora o Botafogo ele vai ser mais competitivo contra esses times, como já está sendo esse ano. Mas hoje é um confronto que acho que tem um componente emocional bem forte aí, que o Botafogo vai ter que cuidar bastante para não ter problema. Esse jogo tá me tirando empate. É bom pro Esse jogo tá Botafogo. tirando empate. É bom. Qual foi a aposta que a gente fez pra desempatar que eu já perdi? Eu esqueci da aposta que a gente fez. Eu tenho 200 aí nesse corpinho. Tem, mas qual foi? A gente fez alguma aposta? Foi Grêmio e Lívia ganhou de você. Lívia tomou você, eu também 200. Sim, mas a gente fez alguma aposta pra você falar que é a forma. Que o Flamengo não fica entre os 4. Foi? Tô começando a ficar pessimista. Porque, olha bem, se você ganhar, não me deve nada. Se perder, vai me dar 400. 400. É. A fase já tá ruim. Já tô sendo ali acusado. Agora. Isso aí. Agora. Advogado bom pra vamos você. lá. Palpite pro jogo. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, vamos lá. Então, palpite. Pra mim, eu vou querer 2x1 Botafogo. tem que ser vitória pra não poder ficar em cima do muro? 2x1 Botafogo. Acho que é legal. Aí empate, aí é mole. 2x1 Botafogo pra mim. Eu vou de 1-0 Botafogo. 1-0 pro Palmeiras. 2x1 Botafogo. Olha aí, ó. Olha aí. Meu palpite, professor. Tá orgulhoso que ele deu o mesmo que você? Aqui na PAN tinha um bolão. O professor metia 2x1 e tudo. Eu digo, vou acompanhar. Sabe o que aconteceu? Não, bolão não. Eu vejo os seus vídeos. Não. Vergonha. Não, peraí. 2x1, 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 professor, o 2x1, resultado que dá 2x1. mais. Lógico. Você sabe o que aconteceu? É o resultado que dá mais. É importante isso. Bolão. 2x1 e 1x0. Asmar, bolão. É. Bolão. E a gente, alguns, né? Esqueciam de fazer o bolão. Então, quando você ia dar uma olhadinha, você esqueceu uma rodada, aí você já ficava totalmente perdido, né? Não tinha mais chance de alcançar. Aí aconteceu uma vez, 2 vezes, eu falei, pessoal, quer saber uma coisa? Eu vou esquecer sempre. Vou colocar tudo 2x1 para o mandante. É isso? 2x1 para o mandante. E acabou. Chega, vamos ver o que acontece. Líder absoluto. Eu peguei. Lembra, você lembra? Eu lembro. É por isso que você fala lá pro site lá que eu tenho contrato, eu meto só 2x1. Por isso que você fala que tudo é 2x1. Tudo você fala 2x1. 2x1. É o resultado que dá mais, sabia? Na bola 1x0 e 2x1.